Pessoal, olha só que coisas curiosas, que perguntas simples e curiosas que eu tenho para fazer a vocês aqui nessa bela aula de física. Física? Vocês não viram que o professor de física é muito mais másculo do que o professor de matemática? Então é por isso. Ô galerinha, o negócio é o seguinte, aqui na física, é só porque falta alguns minutos e eu não quero botar mais coisa na tua cabeça de matemática aí, tá bem definida a prova, o simuladinho, tá honesto com aquilo que a gente viu em sala de aula. Então vai ter a tua tarefinha para tentar fazer com carinho aí esse simulado. Tu guarda essa folha aí, cara. Isso aí me custou quilos de tinta. Guarda essa folha, que essa folha é a tua própria prova. Estuda por ela. Tua prova de física e de matemática são as questões que estão aí com números trocados. Mas aqui em física, só aguenta um pouquinho. Aqui em física, tem uma matéria que eu não discuti contigo ainda ao longo do ano, que é movimento circular uniforme. A gente chama de MCU porque a gente é íntimo do cara. Movimento circular uniforme. Eu citei ele, mas não dei aula nenhuma sobre ele. O amigo até fez umas perguntas numa outra aula que tinha tudo a ver com isso. E para a gente começar a discutir pelo menos as bases do movimento circular uniforme, eu te perguntaria: qual que tu acha que é a velocidade de uma pessoa que está no Equador comparado com uma pessoa que está no polo do planeta Terra? Ou tu acha que elas têm a mesma velocidade? A minha pergunta é: de quanto será essa velocidade? Deve ser razoável, né? Se um cara em 24 horas dá uma volta em torno do próprio corpo, lembra? O cara que está com a bunda no eixo de rotação da Terra. 24 horas ele faz isso, o movimento. Imagina o tempo dele, né? É ridículo. Enquanto o outro cara que está no Equador dá uma volta ao mundo nas mesmas 24 horas. Ou seja, o cara que está no polo, ele está parado, né? Que ele está girando em torno dele mesmo. Certo? A minha pergunta é: que velocidade é a do cara que estava no Equador? Olha que legal essa maneira de raciocinar. Aqui está o sujeito, ele vai dar uma volta. Qual é o tamanho de uma volta? 2π raio, 2π vezes R. Concorda comigo? A circunferência de um círculo é 2π vezes o raio do círculo. Show! Legal, ó que bacana, a gente já discutiu, né, que o raio da Terra é em 6.500 quilômetros, mais ou menos, no Equador. Um pouquinho menos que isso. É isso aí. Em quanto tempo ele faz isso? Em 24 horas, já que velocidade é distância sobre tempo, eu posso muito bem fazer 2πr dividido por 24 horas. Eu vou chamar esse tempo para completar uma volta a partir de hoje de período. Período, a partir de hoje, no movimento circular uniforme, período é o tempo que demora para completar uma volta. Beleza? Então, um motor de carro lá, o motor dá uma volta em 0,001 segundo. Período, 0,001 segundo. Bem rápido, demora menos que um piscar de olhos para o motor dar uma volta. Por isso que no contagiro, marca lá, né, 2000 RPM. Alguém sabe o que é 2000 RPM? Rotações por minuto. Rotações por minuto. Conta quantas voltas completas o motor deu em um. Cuidado, hein? O tempo que demora para dar uma volta é chamado período. E quantas voltas deu numa unidade de tempo é chamado de frequência. Essas duas informações, ó, período e frequência, é só o que eu quero que tu entenda na aula de hoje. Cara, essas palavras, elas são usadas no dia a dia por nós. Que período tu ficou fora do país? Ah, eu fiquei 1 mês fora do país. Não é assim que a gente responde? Quanto tempo a gente ficou fora? Quanto tempo durou o fenômeno, né? Ah, que período tu estuda? Ou que período tu trabalha? Não, eu trabalho 8 horas por dia. É quanto tempo demora o meu trabalho, a completar o meu trabalho. Concorda comigo? Com que frequência tu vai pra festa? Ah, eu vou pra festa 2 vezes por semana. Quando eu te pergunto com que frequência tu faz alguma coisa, é quantas vezes tu faz aquela coisa num certo período, né? Com que frequência tu vai pra fora do país? Ah, eu vou pro país 2 vezes por ano. Porra, que felicidade, né? Maravilhoso. Viajar pra fora do país 2 vezes por ano.
Beleza? Vocês concordam que a palavra período e frequência são usadas no dia a dia? Todo fenômeno nessa vida que é repetitivo tem período e obviamente tem frequência, porque na verdade é a mesma coisa que eu estou falando, eu só estou falando de formas diferentes. Qual é o período de rotação da Terra? 24 horas. Qual é a frequência de rotação da Terra? Uma volta a cada 24 horas, ou uma volta por dia, ou 365 voltas por ano. É quantas vezes a coisa acontece em um período de tempo. Pode ser um ano, um segundo, um dia, tu que sabe. Essa equação aí, tipo, o raio é difuso em milhares de quilômetros e o tempo em segundos. Tu que sabe, aí vai ser em milhares de quilômetros por segundo. Aí pode ficar muito pequenininho o número, né? Se nós quisermos usar a fórmula da velocidade no MCU, no Sistema Internacional, o raio será em... e o tempo será em... Essa fórmula ela aparece no formulário de alguns vestibulares, o que eu acho uma pena. Porque, poxa, se o aluno sabe que velocidade é distância sobre tempo, ele tem que entender que uma volta é 2πr. E que o tempo para completar uma volta é chamado período. Que eu vou representar pela letra grega tesão. Letra grega não, né? Pela letra tesão. O que é tezinho? O que é tezinho? Tempo. O que é tesão? Período. Tempo para completar uma volta. É tesão. Tesão. Não precisa ser sexual, pode ser um grandão. Certo? Sexual é muito melhor. Engraçado, né, cara? Como o ser humano fica nervoso ao falar em sexo, né? Isso é só sinal de maturidade. Um dia tu vai falar de sexo na boa, sem ficar vermelho, sem ficar envergonhado, que é o natural. E se tu não conseguir falar de sexo na boa com teu filho, chama um psicólogo pra conversar com ele, cara, porque vai dar merda na vida do teu filho. Se tu não fala pro teu filho, porra filho, sexo, ó, pra dar prazer pra menina, tem que agir assim. E a mãe pra menina, ou o pai pra menina, né, se tiver uma família realmente aberta sobre o assunto, ah filha, ó, tens que te descobrir primeiro. Tens que primeiro saber como é que tu sente prazer contigo mesmo, pra um dia tu poder dar dica pro teu namorado como é que ele vai te dar prazer. Se não rola esse papo com o filho, saca, o filho fica um tapado sexual. Certa menina não aprende a ter orgasmo e aí não curte a vida sexual intensamente. Vai ter AIDS porque não vai ter a manha de colocar o preservativo na hora. Vai ter filho antes de se formar na faculdade e a vida vai virar um inferno porque não vai ter dinheiro nem pra comprar fralda. Tá entendendo? Simples assim. Então falar sobre sexo como gente grande, com tranquilidade, olhando no olho, falar sexo, pênis, vagina, falar sobre isso com naturalidade é fundamental pra tua vida no futuro. Eu falo todo ano, um de vocês vão engravidar. Todo ano eu falo, eu não erro um ano. Esse ano alunos meus ficaram grávidos, não foram aqui no colégio, por sorte, mas em outros colégios eu tive alunos grávidos, homens e meninas. Certo? Um menino engravidou. Vocês entendem quando eu falo que o menino engravida, né? Pelo amor de Deus. Isso é outra coisa que, porra, o cara que não entende quando eu falo que o menino engravidou, é que na verdade ele transou com a namoradinha dele, teve um orgasmo dentro da namoradinha, e a namoradinha foi fecundada pelo esperma que penetrou no óvulo. Porra, que infantilidade, cara. Vai dizer que no começo do ano eu não tive essa conversa com vocês? Falei a mesma coisa, sexo, pênis, vagina, todo mundo roxo. Achava que depois de um ano tu tinha relaxado um pouco, porra. Tamo tranquilo? Camisinha na boa? Vai ter a coragem então, vai ter a tranquilidade. Só um pouquinho, querido, vamos lá. Vai se abrir a camisinha, vai se colocar na frente da namorada sem vergonha nenhuma, né? Nunca treinou na vida no banheiro, aí vai colocar no dia. Não vai. Não vai transar sem camisinha. E no outro dia não vai conseguir ficar um minuto sem pensar, puta merda, será que eu tô com AIDS? Puta merda, será que ela tá grávida? Ai meu Deus, será que eu tô com AIDS? Ai meu Deus, será que ela tá grávida? O cara não dorme e vai tremendo que nem vara verde pro teste do HIV. E treme que nem vara verde. E a tua vida fica um período terrível. Se tu não tiver um cara pra conversar mesmo com a pessoa sobre essa cagada que tu fez na tua vida, tu nem dorme direito. Pra quê? Era só ter botado preservativo. Aí tem aquele orgasmo gostoso, tira o preservativo, dorme gostosinho, encostadinho no outro, sem uma gota de culpa, porque fazer sexo não tem nada de errado, é maravilhoso, principalmente se é feito com responsabilidade. Aí a vida é um tesão, aí transar fica gostoso, não fica culpado, ai culpa. Por favor, pensem sobre isso. Eu fui um cara que me masturbava aos 12 anos, tinha um orgasmo e me sentia culpado depois do orgasmo, porque meus pais não me educaram para o sexo, não me educaram para a masturbação, não me educaram como a gente deve educar um ser humano, para poder curtir as coisas boas da vida sem sentimento de culpa.
Por que se sentir culpado por uma coisa tão bonita, né? Que é o amor entre duas pessoas? Por quê? Tem que ser muito bitolado para achar que sexo tem alguma coisa de ruim ou terrível. Mas eu sei onde é que isso começa. Dizem os psicólogos que começa quando pela primeira vez aparece peladinho na sala, quando tu é criancinha ainda, e tem visita. Tu sempre andou pelado pela tua casa, nunca teve problema. Mas um dia tinha uma visita. E aí aparece a criancinha de 3, 4 aninhos pelado correndo pela casa e o pai dá um esporro. Porra, filho, vai botar a roupa! Ah, aquilo para a criança, ela não consegue entender. Por que eu sempre estive nu a minha vida inteira, nunca brigaram comigo? Hoje eu estou nu, tem gente ali em casa, brigaram comigo. Putz, a nudez é proibida. A nudez é perigosa. Isso fica inconscientemente marcado na... Aí depois a gente tem uma vergonha terrível do nosso próprio corpo, da nudez, né? Vergonha da nudez. Tem coisa mais antinatural do que cobrir a tua pele, como tu vê o mundo? Né? Tem coisa mais antinatural do que se vestir, criação humana, para resistir às intempéries. E hoje nós estamos tão bitolados com a história da roupa, né, que a gente se preocupa com a roupa que nós vamos vestir como se isso fosse mudar alguma coisa na nossa vida. Que loucura, né, cara? Sempre bom lembrar que nós somos uma evolução de bichinhos que nasceram nus, certo? E que faziam sexo de qualquer forma, uns na frente dos outros sem o menor pudor. E nós inventamos a moral, nós inventamos as roupas e a sociedade, e organizamos ela de um jeito que algumas pessoas hoje adoecem e não conseguem nem falar sobre sexo com naturalidade. Nós não seremos assim. Nós ensinaremos os nossos filhos desde tenra idade, certo? Os perigos e as belezas do sexo. Assim eles serão adultos mais felizes, sexualmente desenvolvidos, psicologicamente sem problemas, trabalharão melhor, estudarão mais e aproveitarão melhor a vida, gozarão a vida melhor. Olha que legal, show de bola. Mas tu vai amadurecer, tenho certeza. Quantas vezes eu parei de dar aula de física para te falar um pouquinho sobre a vida, né? Porque tu se mostrou extremamente imaturo, né? Me desculpa os 6 maduros que tem por aí, talvez. Me desculpa. Ó, 2PR sobre tesão. O que é o tesão? Período. O tempo que demora para dar uma? Raio da Terra. Raio da Terra. 6.500. Adorei. 6.500 o quê? Quilômetros. Tempo para dar uma volta na Terra? 24 horas. Quanto que eu posso colocar o pi, já que nós estamos fazendo só uma aproximação? Tudo bem, eu agradeço, mas eu vou fazer 3, porque o raio da Terra já não está bom aqui. O raio da Terra é 6.400 e pouco. Então, tirar o 0,14 ali também não vai mudar muita coisa, né? Tudo bem para vocês? Divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo, deu 8. Divide por 2 em cima, dá 1. Divide por 2 embaixo, dá? E dividir por 4 é o mesmo que dividir 2 vezes por 2, metade de 6.500. 3.250, metade de 3.250. 1.625 quilômetros. Ah, vai dizer, cara, tu esperava por isso? Tu esperava que um sujeito que está no Equador está a 1.625 km por hora em relação a quem está no polo do teu planeta? Tem como multiplicar por 3 vezes? Por 3, dividir, né? Porque já está em quilômetro por hora. A gente poderia dividir por 3,6 lá para perceber que é uns 400 e poucos, quase 500 metros por segundo. Beleza? Tranquilinho? Não foi muito difícil usar as noções de velocidade média para calcular a velocidade de um sujeito que está no Equador? Simples pra caramba, tranquilaço. A velocidade do som é maior que isso, né? A velocidade do som é 1.200 e pouco. Em quilômetros por hora eu não gravei ela. Eu gravei que a velocidade do som no ar é 340 metros por... Então eu vou pegar o 34 e multiplicar por 36, né? 3,6 vezes 340. 24 vai 2, 18, 19, 20. 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 4, 2, 2, 1. Essa é a velocidade do som no ar. Então a minha velocidade é supersônica, se eu estou no Equador? E como é que eu não escuto um barulho absurdo de um avião a jato passando por mim? Supersônico, cara. Já viu o estralo do chicote do Beto Carreiro? Já viu isso aquilo? Por que acontece aquilo? Porque a ponta do chicote ultrapassa a velocidade do som. A ponta do chicote do Beto Carreiro e de qualquer cara que faz aquelas brincadeirinhas, plá, plá, aí vai lá e bota uns negocinhos na orelha do cara, né? Tem um mal acabado lá que é pago pra ficar lá, coitado, paradinho. Imagina quando não ganha um cara desse. E aí lá bota umas coisinhas na orelha, né? As coisinhas, aí o cara vai lá e plá, plá,
plá, e aí vai arrebentando as coisas, vai picando o papel que está pendurado na cara do sujeito, né? Louco para tomar uma daquela na orelha, e vai ver que é bom pra tosse. Por que mesmo que dá aquele estralo? O que faz, por que ultrapassando a velocidade do som dá aquela paulada toda? Delicado isso, né? Vou te dizer. Quando eu caminho pelo ar, tu concorda que o ar tem que contornar meu corpo? Ele contorna meu corpo, eu ocupo o espaço que o ar estava ocupando, mas depois que eu passo, aquele espaço tem que ser recomposto pelo ar, né? Quando eu me desloco, o ar consegue contornar o meu corpo com toda tranquilidade, já que eu estou me deslocando em baixa velocidade. Mas quanto mais rápido eu me deslocar, mais difícil vai ser para o ar desviar do meu corpo, concorda comigo? Quando eu ultrapasso a velocidade do som, e na verdade a velocidade do som é a velocidade com que as moléculas do ar se deslocam, né? A velocidade como as moléculas do ar vibram uma com a outra. Aí eu vou estar tão rápido que eu vou abrir um espaço, um vácuo nas minhas costas quando eu estou muito rápido. Esse vácuo, ao ser fechado pela camada de ar que se formou quando eu estou caminhando para frente, vem e plá! É por isso que o avião supersônico, quando ele atinge a velocidade do som, uma bolha se forma em volta dele de ar e estrala depois que ele passou, dando uma paulada violenta. Vocês viram aquele vídeo, né? Quebrou alguns vidros lá em Brasília? O avião passou. Tem que ser muito cabeça de bagre, né, cara? Imagina, passa lá perto dos prédios, cheio de, com nosso dinheiro ainda comprado, né? Cheio de espelho, de vidros enormes, caríssimos, espelhados. Passa um cara lá, gastando nosso dinheiro para abastecer a porcaria do avião e explode os nossos vidros que serão pagos com o nosso dinheiro na casa daqueles bandidos que vocês conhecem, certo? Então que loucura, né? Que falta de conhecimento técnico geral, né? Cara, que loucura. Por que então que se no Equador as pessoas e a Terra no Equador estão acima da velocidade do som, por que nós não sentimos o efeito dessa velocidade no Equador? Porque a Terra está girando junto com a gente. Porque a atmosfera está girando junto com a gente. Ou seja, eu não estou imerso na atmosfera andando na velocidade do som. A atmosfera está girando junto com a Terra. Por isso que eu nem vejo o ar bater em mim. Certo? Embora agora tenha movimento. É que eu estou andando junto com a crosta terrestre. Tudo bem para vocês? Tu vê, né, cara? Uma noção bem simples. A ideia de velocidade média, saber o tamanho de uma circunferência e saber o que é o período. Eu lembro que quando meu professor contou para mim de período e frequência, ele falou o seguinte, ó, Otávio, quer calcular um período? Tu pega o tempo que a coisa ficou dando volta e divide pelo número de voltas. Faz sentido, né? Por exemplo, se eu estou numa pista de corrida e eu dei 10 voltas em 600 segundos. Qual é o período? 60, né? 600 segundos em 10 voltas, cada volta deu 60 segundos. Eu gostei quando ele deu essa dica. O problema é que logo eu fiquei sabendo que no vestibular não ia ter aquela fórmula. Aí eu também não queria, né? Não quero aprender a fazer uma conta com uma fórmula que no dia que eu precisar não vou ter. Mas cara, tu concorda que se tu sabe que período é o tempo para dar, tu faz uma regra de 3, né? Tantas voltas deu tanto tempo. Uma volta é o tesão. Cruz credo. Aí dá essa fórmula aqui, né? Então muito melhor do que decorar que período é o tempo dividido pelo número de voltas, é fazer uma regra. Claro! Aí ele falou, ó, Otávio, se tu quiser calcular a frequência de alguma coisa na tua vida, tu pega o número de voltas e divide pelo tempo. Imagina que observando um fenômeno no laboratório, eu percebo que a bolinha dá 100 voltas em 25 segundos. Qual é a frequência da bolinha? Parabéns, 100 voltas dividido por 25 segundos dá 4 sobre segundo. É que lá é período, né? Agora é frequência. Aí eu poderia dizer, né, que o objeto dava 4 voltas por segundo. Só que eu não vou escrever voltas por segundo, porque volta não é uma unidade. Eu só estou contando quantas vezes o fenômeno aconteceu, né? Eu poderia chamar de RPS. O que seria RPS? Rotações por segundo. Mas a unidade verdadeira é por segundo. Concorda que fica deselegante escrever por segundo? 4 por segundo. 4 o quê? 4 voltas. 4 repetições. 4 oscilações. 4 explosões, se for explosão, o que tu quiser. 4 gotas que caem
da torneira por segundo. Para puxar o saco de um grande cientista, a gente resolveu chamar a unidade de... Anotaram a tarefa, né? Simulado e simulado. A gente começou a chamar essa unidade de Hertz. Então, se eu falo 4 Hertz, o que significa? Voltas por segundo, ou RPS, fica à vontade, rotações por segundo. Beleza? O que é megahertz? Primeiro, vamos lá, o que é kilohertz? Então, se eu falo, um aparelho está funcionando a 2 kHz, é dizer que ele está rodando 2.000 voltas por segundo. Então, o que será que significa quando tu bota na rádio 100 MHz? Que são 100 mega, mega é milhão, 100 zeros, são 100 milhões de oscilações. O que está oscilando 100 milhões de vezes por segundo no meu rádio que eu não vejo? Não é o som. Não, são as ondas eletromagnéticas, campos elétricos e magnéticos. Um campo elétrico máximo para o próximo campo elétrico máximo é uma repetição. Quer dizer que os campos elétricos oscilam 100 milhões de vezes em um mísero segundo. Essas são as radiações eletromagnéticas. Difícil de conceber na nossa concepção humanoide aqui. O que seriam 100 milhões de repetições em um segundo? Os campos eletromagnéticos se intercalaram 100 milhões de vezes. Como calcularam isso, cara? Aí só no final do terceirão, com a física moderna, eu vou poder te mostrar essas ideias todas. Mas calcularam, Einstein ajudou. Na verdade, o primeiro cara que desenvolveu as ondas de rádio... Porque assim, galera, as ondas de rádio, elas existem na natureza. A natureza emite ondas de rádio. Nós aprendemos a imitar a natureza. No início, quando descobriram ondas de rádio, achavam que era ET. Porra, tem ET emitindo onda de rádio de lá, cara. Meu Deus, estão querendo falar com a gente. Vamos traduzir essa mensagem alienígena. Aí foram estudando e viram que não era ET. Que eram duas estrelas oscilando uma em volta da outra, chamado de pulsar. E aí, quando uma passava por volta da outra, emitia um pulso de onda de rádio na direção da Terra e parecia um código Morse, entendeu? Emitia e parava, bem constante. Era como se fosse um sinal alienígena, depois que nós vimos que não era. Eram os pulsares, beleza? Olha que legal. Hertz, quando desenvolveu onda eletromagnética pela primeira vez, ele emitiu a onda eletromagnética nos Estados Unidos e detectou ela na Europa. Então, tu imagina, foi a primeira vez que uma onda de rádio atravessa o oceano. Era M. Parabéns pela observação. No início ele, tudo bem, isso é legal, mas... E parou, cara, os estudos dele. Foi para outra área. Começou a estudar outras coisas. Enquanto uns caras, o cara inventou uma maneira de se comunicar do outro lado do mundo quase instantaneamente. O cara não vai aproveitar isso. Outros sujeitos aproveitaram essa invenção do Hertz para criar o que hoje é a radiofonia, que é emitir ondas de rádio para que seja transformada por um aparelho em ondas sonoras e tu possa captar, certo? Então tu vê, a radiofonia começou por causa dos estudos das ondas hertzianas, que hoje são conhecidas como ondas de rádio. E para puxar o saco desse grande cientista, o Hertz, é que a unidade de frequência é Hertz. Deixa eu colocar em extenso o nome do cara, aí tu vai reconhecer, ó. Conhece esse nome? Nunca ouvi as placas por aí afora, Hertz, localiza, é uma das concorrentes, né? Uma das empresas aí de locação de carros, né? É a Hertz, beleza? No Brasil todo ela é famosa. Professor, por que pode usar o nome do cara? Certo, o dono, que pode ter o mesmo sobrenome do Hertz, né? Ele é neto do Hertz. Não, cara, não quer dizer que seja, né? Tem Silva para tudo que é lado, Hertz para tudo que é lado. Mas o grande Hertz foi o primeiro cara que gerou ondas de rádio. É mais ou menos o pai da radiodifusão, o Hertz. Amigo, por que tu explicou que era a M mesmo? Porque a M ela... Porra, que legal, que bom saber que aquela aula introdutória que eu gastei na aula de energia, uma aula toda que eu gastei, né, em homenagem a um comentário que o colega fez, serviu. Que bom, vocês lembram que as ondas AM batem na atmosfera, batem no chão, batem na atmosfera e dão a volta ao mundo, enquanto a FM atravessa a atmosfera. Se eu quiser falar com alguém na Lua, usa FM. Quer falar com alguém do outro lado do planeta sem usar satélite? Fala M. Usa M. Muito obrigado, galerinha. Um abraço pra vocês.